Bom dia a todos. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou da ABCP e nós hoje vamos começar mais um curso do nosso movimento Todos pela Construção. O Todos pela Construção é um movimento idealizado pela ABCP, pelo SNIC, pela Etos Construções, Soluções, pela Liga, Construliga e pelo SEBRAE. Hoje nós temos como convidado o engenheiro Guilherme Andrade. Ele vai falar sobre industrialização da construção no segmento econômico. Guilherme é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem 21 anos de experiência, foi meu colega da ABCP, atuando no Rio de Janeiro, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, e hoje ele é sócio-diretor da Macro, gerenciadora de engenharia e tecnologia e industrialização, que é uma empresa na área de gestão da construção de empreendimentos imobiliários, inovação e desenvolvimento tecnológico dos processos construtivos. Ele atua no Rio, mas atua ministrando também suas consultorias pelo Brasil todo, é palestrante em diversas regiões, já foi palestrante no Concrete Show, e eu queria agradecer, chamar Guilherme para entrar aqui na nossa sala, e então, ele ter aceito o convite do Todos pela Construção para estar com a gente aqui hoje, passando seus conhecimentos. É um prazer ter Guilherme aqui com a gente hoje. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia a todos. Olha, agora a turma é sua, você fique à vontade, a gente tem aproximadamente aí 40 minutos para passar os conhecimentos para a gente, e o pessoal vai, através do chat, tá passando os questionamentos para no finalzinho a gente ter um períodozinho de debate, tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer aí a iniciativa da Liga, da Etos, da ABCP e do SEBRAE. É uma honra poder estar aqui falando com vocês nessa manhã, nesse momento aí tão difícil de necessidade de união aí do nosso setor e de qualquer outro. Bom, obrigado a Gabi aí por estar uma amiga querida, por estar aí nos recebendo aí, fazendo as mediações aí nessa manhã. Bom, o tema que a gente veio falar aqui hoje é sobre a industrialização da construção, industrialização essa que está se desdobrando de uma maneira muito forte no segmento econômico, que é um segmento onde a industrialização se torna um item quase que imperativo para o aumento de produtividade e para a redução de custos, né, para que se preservem as margens tão estreitas aí nesse segmento. Bom, quando a gente fala de industrialização da construção, no fundo, o que a gente quer é ter aumento de produtividade, né? Qualquer movimento que a gente faça nesse sentido, é no sentido de crescer a produtividade, de reduzir prazos, de reduzir custos e de aumentar desempenho. Esse seria os nossos principais focos aí, independente do sistema construtivo escolhido. A gente tem uma gama grande, né, de sistemas construtivos hoje no Brasil, e às vezes o foco, a gente participa, né, de muitos eventos, de muitos seminários por aí, e às vezes eu percebo que o foco fica muito na concorrência entre esses diversos sistemas disponíveis, né? Ou seja, o que é melhor, a parede de concreto ou a alvenaria estrutural, o pré-fabricado, ou aí você vai numa gama de outros, ou o concreto armado, e aí a gente tem painéis pré-fabricados, a gente tem os sistemas concorrentes, aí os sistemas à base de cimento, o steel frame, o wood frame, enfim. O foco que eu tento dar é o seguinte: a gente não deixar essa disputa, né, tanto em função de um sistema em detrimento do outro. Cada situação, cada obra, cada cultura local, cada tamanho de empresa vai pedir um sistema em detrimento do outro. Então, hoje, a nossa palestra é em torno de focar em ações que a gente pode fazer
no sentido de aumentar essa industrialização e não necessariamente ficar preocupado, né, qual sistema é melhor. Então, aí, diversos outros sistemas aí, aqui a parede de concreto, encanto, enfim, como a gente falou, toda essa gama de... O Brasil está muito bem servido em termos de sistemas construtivos hoje. A gente tem alguns já normalizados, outros não, né? Alguns representam um nível de inovação bem maior, outros ainda têm um grau de industrialização menor, mas o Brasil está muito bem servido, né, de métodos construtivos. Isso tem crescido a passos largos, aí, agora iniciativas de industrialização off-site, ou seja, de indústrias até fora do canteiro, e isso é um movimento bacana, né? Quanto mais pré-pronto a gente tiver, isso é muito interessante. Mas se a gente for olhar o conceito da industrialização da construção, né, eu gosto muito de olhar, às vezes, o conceito na acepção original mesmo. E industrialização seria o quê? O que é, afinal de contas, industrializar? Então, se a gente vai na Wikipédia, por exemplo, na internet, está aberto lá qualquer um, a industrialização diz que é um tipo de processo histórico através do qual a indústria se torna um setor dominante, mediante substituição de instrumentos e técnicas de produção mais artesanais, resultando em aumento de produtividade e geração de riqueza. Então, o sistema de produção artesanal, que é espacialmente disperso, dá lugar a uma produção serial, mecânica, espacialmente mais concentrada, padrão, mais padronizado, que vai subir a nossa régua aí de qualidade, e mais homogênea, né? Então, ou seja, olha as palavras com as quais a gente vai lidar nesse movimento de industrialização no nosso dia a dia, ou hoje aqui no nosso debate, né? Mecanização, produção serial, né? Reduzir o nível de artesanato que ainda tem no nosso setor. Então, e o que eu gosto muito é dessa palavra que eu destaquei em verde no último parágrafo, ou seja, a industrialização pode ser um processo de modernização em que a inovação tecnológica, ou seja, outro fator aí muito importante, gera desenvolvimento econômico, e há um processo crescente de racionalização, essa é a parte que eu destaco sempre, que a gente precisa introduzir mudança de atitude. Então, antes de ficar preocupado que o sistema A ou B é o melhor ou vai se resolver sozinho, né, a provocação que a gente sempre tenta fazer no bom sentido é de ter mudança de atitude. Mudança de atitude no sentido de ênfase em planejamento, ênfase em projeto, né, introdução de pré-prontos, né, quanto mais, melhor. Essa mudança de atitude ela é preponderante e fundamental para esse processo. Quando a gente vê, aí pegando algum histórico recente, desculpem, a gente vê que a Economist, aquela revista britânica, ela fez algumas capas sobre o Brasil, né, de 10 anos para cá, de 2009 para cá, 2020, 11 anos. Então, lá em 2009, ela mostrava uma capa onde o Brasil, né, estava decolando, né, como um foguete, a gente no nosso setor, a gente no auge do boom imobiliário, enfim, a coisa crescendo absurdamente, né, o crédito imobiliário se massificou, várias questões aí de regulação favoreceram isso, os bancos privados entraram muito forte, e no nosso setor, vários sistemas novos, né, vieram desse período para cá, que eram ainda muito tímidos, muito em termos de pesquisa, completamente isolados, então começaram a ter ali o seu espaço, mesmo que ainda pequeno, a conquistar seu espaço. E 4 anos depois, quando tudo começou a ficar meio estranho, não só no ambiente político, econômico, né, a mesma revista, que tem sempre capas muito criativas, perguntava o que tinha acontecido com o voo do Brasil. Né? O voo do Brasil tinha visprado, vamos brincar assim. E aí a gente percebe uma coisa. Olha nas telas de baixo, né, esse é um ranking do Conference Board sobre a produtividade mundial.
E o Brasil ocupa a 81ª posição. Eu sempre brinco, né? Não sei se o meu amigo Lídio, que gosta de fazer uma brincadeira nessa tela, eu brinco, o Brasil está atrás do Azerbaijão. Aí ele sempre brinca que tem alguém do Azerbaijão na sala. Mas sem preconceito nenhum, enfim, o Brasil está entre as 10 principais economias do mundo. Então, não deveria, de forma alguma, estar atrás da Guatemala, da Colômbia, muito menos na 80ª posição. Né? Então, fica muito desproporcional a nossa posição na economia com relação à posição que a gente tem nesse ranking mundial de produtividade. Isso é uma tela de 5, 6 anos atrás. Mas não mudou muito depois disso. E, em 2017, a mesma revista, no auge da nossa questão política e econômica, a mesma revista falou, né, mostrou o Cristo Redentor pedindo socorro, né, seria a traição do Brasil com o mundo, vamos dizer assim. Então, o que a gente, enquanto setor produtivo, setor de construção, a gente pode fazer? Tirando a tela aí que o Sardenberg coloca aí sobre redução de custos Brasil, alívio nos impostos, são sempre itens muito importantes, macroeconômicos, mas o que a gente, enquanto setor, enquanto meio técnico e gerencial pode fazer é aumento de produtividade. Não tem outra forma da gente tornar forte a nossa indústria ou qualquer outra sem o aumento de produtividade. E aí, como que a gente se posiciona, né, nessa disputa que fica entre os sistemas? A gente sempre se posiciona, normalmente, querendo uma solução, às vezes mágica, que um sistema vai resolver todos os nossos problemas de qualidade, de produtividade ou de qualificação de mão de obra. Claro, de novo, existem sistemas com potencial de industrialização maior do que outros, por exemplo, sistema pré-fabricado de concreto, com todo painelizado, vamos chamar assim, efetivamente 100% de montagem, ele tem um grau de industrialização muito maior que, por exemplo, o concreto armado moldado em loco ou a alvenaria estrutural. A parede de concreto também estaria um degrau acima, né, desses dois, a estrutura convencional, a alvenaria estrutural, em termos de potencial de industrialização. Então, o que existe é potencial de industrialização. Não necessariamente um sistema vai resolver a nossa vida ali, os nossos problemas por ele sozinho. Esse é sempre o enfoque que eu tento dar. Ou seja, o enfoque sempre da palestra é como fortalecer, né, um sistema através da gestão desse mesmo sistema. E aí eu trago aqui alguns exemplos isso foi uma capa de uma construção mercado de uns anos atrás, né? Algumas alavancas, né? Então o setor já tem essa unidade em torno do que a gente precisa fazer para aumentar a produtividade. Então, na época, a capa falava sobre gerir por indicadores de desempenho, aquela máxima de o que não é controlado não pode ser melhorado. Então, é muito importante esse nível de controle. E muito importante também a gente fazer um planejamento que a gente tenha depois uma estrutura para controlar aquele planejamento. Planejamento sem condição, sem estrutura de ser controlado, ele vira papel de parede na obra. Né? Aqueles cronogramas gigantes em MS Project, e às vezes você passa ali um mês, já não está valendo mais nada, ninguém olha para aquilo. Então é muito importante o velho e bom emblema aí do PDCA, né? Ou seja, a gente planejar, a gente desenvolver, o C de controlar. A gente precisa ter estrutura compatível com o grau de planejamento que a gente faz. E podem ter certeza que o investimento nisso sempre compensa. Outro tópico que a capa falava era soluções de projeto, sistemas e materiais inovadores, sempre agrega, né? E equipamentos para mecanização de canteira é outro item fundamental. Né? A gente sai do Brasil, a gente olha em qualquer obra pequena, né? A gente tem um nível de mecanização muito maior do que a gente costuma ver por aqui. Então, a utilização de gruas, por exemplo, é um indicador forte. Né? Em qualquer país da Europa, é praticamente impossível de você ver uma obra sem grua. Então, por quê? Porque é um equipamento que faz o transporte vertical e horizontal ao mesmo tempo com eficácia ímpar. Então, é sempre importante a gente tentar, quanto mais mecanização, melhor.
E a mesma pesquisa comentava sobre o que o nosso setor percebe. 46% percebia que estava no nível intermediário, 20% no nível muito desenvolvido, alguns dizendo aí que estava muito atrasado ainda. E na tela aqui de baixo, os obstáculos à produtividade, né? A consultoria que fez a pesquisa na época perguntou a diversos executivos do setor, acho que, se não me engano, a 159 empresas, os gargalos. E aí, dentre os vários que saíram aqui, qualificação de mão de obra, por exemplo, deu 100%. Eu já não concordo que seja o principal item, é um item fundamental, né? O processo sozinho não se resolve, a mão de obra vai sempre fazer a diferença, mas vamos brincar assim, o Pelé no 15 de Piracicaba não ia arrumar muita coisa, né? Quem está acima dos 40 aí vai lembrar da pegadinha do Pelé e do Perivaldo, né? E o Perivaldo no Barcelona talvez arrumasse mais coisa do que o Pelé no 15 de Piracicaba. Então, a questão é, o processo, a gestão, né, se tornam muito mais importantes e a mão de obra é mais um fator, né, fundamental para esse crescimento, mas se estiver num contexto desorganizado ou com um sistema produtivo, construtivo melhor do mundo, o maior potencial do mundo, e num sistema pouco planejado, com as interferências pouco resolvidas, né, ele não vai fazer grande diferença. Então, a ênfase da pesquisa fala aqui também em materiais construtivos, na questão da ênfase aqui em projeto, em planejamento, que é a nossa visão principal aí. Aqui um gráfico comparativo da nossa construção, do Fórum Econômico Mundial. Peguei aqui alguns slides da palestra que o Luiz Henrique Ceotto, dando o devido crédito aí, fez na Firjan, aqui no Rio, há uns 2 anos atrás. Uns 3 ou 4 slides vão ser dessa palestra dele desse dia. E esse material a gente consegue aí até na parte dele na internet, enfim. O quanto é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o quanto que cresceu a produtividade da construção civil, não só da construção civil, da indústria em geral, tirando os negócios agrícolas, né? Sem contar os negócios agrícolas, teve um crescimento a indústria de 64 até 2012 de 150%. E a indústria da construção civil, ela praticamente se manteve estável e mostra até uma queda, né, no ano 2000. Né? Teve um ganho grande no pós-guerra até 64 e mostra até uma queda nos últimos anos. Ou seja, então, o problema da produtividade, claro, eles lá têm uma produtividade bem maior do que a nossa, mas eles também enfrentam problemas de incremento dessa produtividade ao longo dos anos. E aí um outro trabalho do Sérgio Leuzinho, aqui do Rio, foi até um dos palestrantes aí no movimento, Todos pela Construção, onde, de alguns anos já atrás também, de 2009, de 11 anos atrás, onde mostra o Brasil até com um sexto de produtividade em relação à produtividade americana e um pouco menos em relação ao gráfico do meio aí, que é da União Europeia. Né? E os prazos, que costumam ser 2,5 vezes maior, né? Isso está muito a ver com a questão de licenciamento. Nesse gráfico da direita, o cinza mais claro seriam os prazos de licenciamento. Né? Então, aqui a gente já tem uma burocracia grande, a falta de regulação de padrão entre as diretrizes locais de cada prefeitura, tudo isso ainda são entraves aí, mas essas a gente pode lutar através dos sindicatos, mas não estão muito na nossa mão. A gente vai concentrar mais nas que estão no nosso ambiente. Aí um trabalho do Sebrae também, de uns anos atrás, onde, como o nosso desafio é grande, né? Existem na época, né, tem até que ver se tem um levantamento mais recente nessa mesma linha, uma atualização, mas existiam 105 mil empresas de construção civil no país, em 2005. Ou seja, quase 93% desse total empregavam até 29 trabalhadores, né? E 73% estavam no segmento de edificações. E 93% desse total de 100 mil empresas eram micro e pequenas empresas. Então, ou seja, de novo, não existe mágica, não adianta a gente querer colocar um sistema 100% industrializado, completamente pré-fabricado, em empresas ainda de porte pequeno, de cultura local ainda insatisfatória em relação ao que a gente precisa implementar. Então, é muito importante, né, a gente focar nisso, que tem muita coisa a se fazer antes de dar grandes saltos, né, como a gente tem visto aí no grande setor, aí nas principais empresas do país.
O crédito imobiliário também é uma coisa que a pesquisa na época trouxe, enfim, é muito tímido o volume de crédito imobiliário no Brasil em relação ao total do PIB, em relação a outros países. Então, isso, ou seja, mostra um espaço absurdo aí para o nosso setor crescer, sejam para as micro, para as pequenas, para as médias ou até mesmo para as grandes empresas. Esse é um relatório de produtividade da McKinsey, um trabalho que a gente usa há muito tempo, que foi encomendado pela BCP lá, perto dos anos 2000, e agora saiu em 2017 um novo relatório na mesma linha de como a gente aumentar a produtividade, né, no setor. E, resumidamente, né, ou seja, o que a pesquisa concluiu é que a gente, em termos de impulsionamento dessa produtividade, a gente teria que trabalhar nas mesmas áreas que a gente já vem, são áreas muito parecidas com o que a gente já vem falando do trabalho de 20 anos para cá, né? De mudar questões de regulação, equalizar melhor os contratos, repensar a parte de projeto, muita ênfase na parte de projeto, melhorar a parte de orçamentação, de suprimentos, né? De suprimentos e da cadeia produtiva, melhorar a parte de execução no local, ou seja, no canteiro, a questão da logística de canteiro, um tema que a gente trabalha muito e é muito importante. Cada vez mais introduzir tecnologia e inovação e qualificação de trabalhadores. Isso daria um potencial para a gente subir ainda 50%, 60% de produtividade em relação ao nosso patamar de hoje. Então, o que basicamente essa figura eu gosto muito, muito interessante, essa metáfora com o iceberg, a nossa construção, ela é, na verdade, a pontinha do iceberg, que fica para fora da lâmina d'água, né? Mas dentro, no fundo, aqui nos bastidores, por trás, antes da construção, a gente tem uma série de atividades que é fundamental a gente cumprir para que essa construção se torne realmente só uma pontinha, senão ela vai virar um problema na nossa vida. Então, ênfase em projeto, né? De novo, em planejamento, definir toda a matriz tecnológica que a gente vai usar, interferências, né? A parte de compatibilização é fundamental na redução de interferências, coordenação modular é outra base fundamental para a industrialização. Então, quanto mais, uma vez um diretor da MRV aqui local, o Luiz, uma vez comentou isso comigo, não sei se está aí alguém da MRV nos assistindo, mas uma vez ele comentou isso, eu nunca mais esqueci. Guilherme, quando a gente chegou no Rio, a gente tinha um banco de terrenos e procurava e desenvolvia um projeto para cada terreno que a gente tinha. Hoje em dia, a gente desenvolve um projeto, né, um chassi, que é o que a MRV e as grandes empresas têm, e daquela plataforma a gente busca os terrenos em função da plataforma, daquele chassi de projetos que a gente tem. Então, esse padrão de projeto facilita muito na hora do desdobramento dos projetos executivos, vai tornando um padrão construtivo aí que facilita muito para implantar qualquer sistema. A questão dos pré-prontos, né, que mostra nessa figura aqui da esquerda, um banheiro pronto, é uma coisa fundamental da gente introduzindo aos poucos essa industrialização off-site, né? Ou seja, quanto mais pré-pronto a gente tiver, quanto menos atividade no local da ponta, né, mais produtividade, melhor resultado de qualidade e desempenho a gente tende a ter. Esse é o gráfico que a mesma McKinsey mostrava alguns anos atrás. Então, os azuis aí eram crescimentos de longo prazo, que se mostrava lá em 2000, parte deles até aconteceu nesses últimos 20 anos, ou seja, disponibilidade de subempreiteiras aumentou bastante, a parte de padronização de materiais, modularidade, por exemplo, no sistema de alvenaria estrutural, a gente não tinha uma caixinha de elétrica compatível com o sistema, mas tinha para o drywall, que veio um sistema pronto da Europa, mas que tinha uma participação na época muito tímida aqui no Brasil. Então, isso que diz, por exemplo, a questão de padronização de materiais e modularidade. Hoje a gente já tem 4, 5 fabricantes aí com caixinhas, por exemplo, de elétrica próprias para o sistema, esquadrias se desenvolveram, enfim. Então, muita coisa aconteceu nesse sentido. A própria disponibilidade de subempreiteiras aumentou em diversos segmentos, mas no curto prazo, que é o que está mais na nossa mão de mexer, né, de atuar dentro de um curto e médio prazo, estaria esses dois primeiros degraus aí de 15 mais 10. Isso aqui era a produtividade olhada em São Paulo,
né, 35 metros quadrados a cada 1.000 horas trabalhadas no Brasil, enquanto os Estados Unidos tinha em torno de 100. A gente tem em torno de 1/3 da produtividade americana, de acordo com esse estudo. E o que a gente podia atuar, né, o que a gente pode atuar, e bastante a gente atuou em diversas empresas, no sentido de incremento dessa produtividade. Então, seria o PPF, que era o projeto para fabricação do edifício, hoje a gente torna o layout ótimo, ou seja, tão ótimo para a venda quanto para a produção. Então, dei consultoria, por exemplo, para uma grande empresa mineira, há 8 anos atrás. Eles não tinham medidas decimais ainda nos projetos de arquitetura, né? Ou seja, o projeto já nascia não propício para qualquer sistema construtivo, para uma cerâmica no futuro, é mais quebra, é mais corte, enfim, coisas do tipo. A questão do módulo é fundamental, seja na alvenaria estrutural ou em qualquer outro sistema, a gente ter modularidade, redução de interferências do sistema principal com instalações, com esquadrias, e o nível de pré-fabricação, quanto maior, melhor. Vergas, escadas, ou, dependendo do segmento, a obra toda, inclusive. E no degrau de... Esse PPF nos daria um incremento de um degrau de 15%. Como está na base 100, a gente pode falar em porcento, né? De 15% em valor absoluto, ou seja, em relação aos 35%. Então, isso aí já é 40% de incremento se a gente investir mais nisso. Em termos de organização da produção, a gente estaria falando em planejamento dos recursos, plano de incentivos, método, né? Ou seja, padronizar muito o nosso método construtivo, investir na qualificação de mão de obra, planejar muito bem os recursos. Sempre dou um exemplo de uma obra em Vitória, de uma grande empresa local, junto com uma grande empresa nacional, naquela época de boom imobiliário, onde eles começaram 2 torres de alvenaria estrutural de 18 pavimentos, 16 ou 18 pavimentos, no qual o bloco no primeiro pavimento era 18 MPa. E a obra foi para campo, mobilizou o canteiro, quando começou, chegaram-se à conclusão de que não tinha bloco de 18 MPa em Vitória. Então, esse planejamento, ou seja, aquilo deu um atraso grande naquele empreendimento naquela ocasião, até desenvolver a tecnologia ali para ter. Então, às vezes, coisas básicas, desde os recursos macro, né, que eu chamo de fora para dentro do canteiro, quanto recursos micro, uma vez dentro do canteiro, fazer o material chegar na ponta. Trocando em miúdos, seria isso. É um dos problemas sérios que a gente ainda enfrenta em diversos canteiros por aí. Enfim, cumprindo esse dever de casa nosso, desses 8 macro-itens, a gente incrementaria esse 15 mais 10, são 60%, 70% de incremento de produtividade em relação aos 35 atuais. O tempo, gente, o tempo é cruel. Por isso que produtividade, o tempo come qualquer margem, ele acaba com qualquer custo, ele pode gerar multas pesadas de atraso de obra. Então, é muito importante a gente focar na redução de prazo através do aumento de produtividade, porque tempo é redução. Quanto maior o tempo, é aumento significativo de despesa fixa, de despesa indireta, muito aumento de risco, incertezas, redução drástica aí na margem, na taxa interna de retorno. O desenvolvimento tecnológico, né, é outro item fundamental, né, a gente trazer a cadeia de valor para perto da gente. Né, o Cioto fez essa reflexão na palestra dele, que eu coloco nesse quadrinho verde acima, né, quem melhor lideraria o processo de industrialização? Nós, construtoras, com um mercado muito pulverizado e muitas vezes desorganizado, predominância de empresas pequenas, cultura ainda muito artesanal, não investimento em tecnologia, ainda tem muito essa cultura, que a gente luta para mudar, pouca disponibilidade de capital. Ou a indústria, um mercado pouco fracionado, de médio e grande porte, cultura de produção industrial, cultura de investimento em tecnologia e acesso à pesquisa e desenvolvimento. Então, é claro que a gente precisa trazer a cadeia de valor, e aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, só esse bloco elétrico que vocês estão vendo, que uma grande empresa local aqui do Rio desenvolveu, que é um produto que a gente já falava há anos, numa obra que a gente gerenciou há pouco tempo, de 3 torres de 17 pavimentos em alvenaria estrutural, só esse bloco elétrico a gente mirou no peixe e acertou no gato, eu brinco. Porque a gente mirou no bloco elétrico, mas acertamos muito mais no bloco com visita para grout. A obra tinha um volume de grout forte, porque eram térreo mais 17 pavimentos em alvenaria estrutural, e só colocando aí preço de 10 anos atrás, vamos dizer que se manteve em função da crise que a gente vem vivendo nos últimos anos. Em torno de R$1 por furo,
Só esse bloco representou uma economia para o empreendimento de 408 unidades de aproximadamente 300 a 400 mil reais. Então, o quanto que compatível também com a Caixa Elétrica de um outro grande parceiro nacional, né? Isso fez uma diferença muito grande, em a gente não ter que ficar cortando visita para ground, cortando bloco elétrico, sistema de proteção de periferia desenvolvidos para não interferir na produtividade, um sistema que pega no pavimento de baixo e não tem que chegar na quinta fiada e mudar aquele sistema. Sistemas de laje, né, painéis, tipo cômodo, seja pré-laje ou a espessura final. Sistemas de argamassa, né, que a gente tem introduzidos aí, as usinadas ou mesmo as argamassas industrializadas, né, tradicionais. Vou dar um exemplo bacana de uma empresa local aqui do Rio. Enfim, quanto mais a gente trouxer a cadeia de valor para perto da gente, mais a gente tende a ter esses pré-prontos. A revolução está vindo aí, gente. A revolução digital, a chamada industrialização 4.0, está vindo por aí. Ou seja, o que os Jetsons falavam quando muitos de nós aí era criança ainda, está acontecendo, né? Não é uma mera... será que é uma mera coincidência os drones hoje fazendo entregas, né? E com a história dos Jetsons? Será que a gente está muito longe de ter táxi aéreo nesse mesmo sentido? Enfim, então vai vir uma revolução forte que vai influenciar muito a construção. Internet das coisas, análise de Big Data. Outro dia, no evento da Startse, lá em São Paulo, eles estavam um dos sistemas chamado Alice, ou Hélice, já mostra aí possibilidades de estudos de cenário, de plano de ataque, as diversas formas que você pode atacar um canteiro, ou seja, as máquinas vão começar a fazer coisas repetitivas, a história do BIM, né? Não só do 3D, mas do 4, do 5D, ou seja, nada mais é do que integrar o projeto desenvolvido, modelado em 3D, né? Integrando ele com planejamento, com suprimentos, com o cronograma da obra, com todo o levantamento quantitativo, que é sempre um problema sério em grandes obras, de ter divergência. Então, a impressão 3D, que é outra coisa que, pelo menos para pequenos protótipos, aí é uma coisa que vai começar a pegar, né? Então, a coisa está mudando. A gente tem essas imagens aí dos anos 70, que eu achei fantásticas, né? O ganho de espaço, assim que a gente otimizava, né, espaço. Não é da minha época, mas enfim, eu ainda peguei a prancheta verde ainda quando a gente estava fazendo engenharia. Então, e hoje a gente tem aí um projeto, né, o BIM tomando muita força totalmente do 3D e propiciando aí num médio prazo da gente ir para o 4, para o 5D. A industrialização 4.0, né, prevê coisas do tipo. Será que a gente vai ter protótipos como esse? Por exemplo, um console de escada, amortecendo patamares, impresso em 3D no futuro próximo. Para pequenas peças é uma coisa que eu acredito, né? A prototipagem é uma coisa muito importante. Essa peça aí de cima, né, é um chapim que já faz o papel de rufo, de caimento ali, de pingadeira de uma fachada lá em cima de um telhado. Foi um processo recente que a gente implantou numa empresa e que o quanto foi complexo até desenvolver, levou 2 meses até vir protótipo, aprovar protótipo, e vinha as peças definitivas, não era só esse tipo, era umas 4 tipos de peças, mas para industrializar no detalhe uma questão de um telhado, que a gente coloca o telhado, fica a obra molhando, dá um problema no gesso que já está começando a ser feito, enfim. Então, quanto é importante a gente desenvolver em detalhes esse tipo de peça para evitar interferências, né? Enfim, gente, o foco tem que estar na gestão, na filosofia industrializada, na montagem e integração no canteiro. Esses sistemas não se resolvem sozinhos. Sistemas mais pré-engenheirados, pensamento crítico, inconformação, né? Ou seja, característica de líderes, aí, de empreendedores, protagonistas de mudança, está sempre inconformado em querer melhorar uma atividade artesanal que a gente ainda vê no canteiro, que vai melhorar a nossa produtividade, a nossa qualidade. Então, analisar profundamente as interferências, né? Ou seja, fazer engenharia civil a montante, produção civil, ou seja, mesclar conceitos aí de engenharia de produção com os conceitos tradicionais de engenharia civil. Olha como os sistemas não se resolvem sozinhos.
Essa era uma grande obra que a gente participou alguns anos atrás aqui no Rio, com alto índice de industrialização. Ou seja, essa torre que vocês estão vendo de longe eram 3 núcleos rígidos, com forma deslizante, de concreto armado, forma trepante. Nos miolos ali era uma estrutura metálica, por dentro steel deck, drywall. Era uma obra de altíssimo nível de industrialização. E tinha a meia altura, tinha as paredes de alvenaria modular, de vedação, e da meia altura para cima era uma pele de vidro. Então, quando a gente vê, esse era um outro canteiro, todos eles na região portuária aqui no Rio também, da mesma empresa, mega obra, essa obra aí tinha um orçamento de 340 milhões de reais, com pele de vidro, no mesmo sistema da anterior, com tudo muito racional. E olha o que acontecia nas paredes do térreo, por exemplo, na alvenaria modular que tinha no térreo, racionalizada. Olha os entraves, olha ali a tubulação toda de incêndio passando, como que o pedreiro, né, acaba de montar essa alvenaria com aquela tubulação passada antes. Olha como que não se resolve sozinho a questão pelo simples fato de a gente se ter sistemas industrializados. O quanto que a análise de interferência, a aprimoramento da logística local, essa obra anterior, a logística era completamente travada, né, não tinha um sistema de transporte na obra que desse conta do volume de materiais a subir para os diversos andares, uma obra de 33 pavimentos anterior, essa aí com diversos problemas nesse sentido. Então, são exemplos aí que o foco, essa mesma obra ainda, essa imagem da direita, um dos montadores de alvenaria procurando, essa era a central de ferro dessa obra de 340 milhões de reais, com alto nível tecnológico. Então, como é que ele ia padronizar os ferros? Não tinha uma hora, não tinha uma bitola, não tinha outra para colocar dentro da parede. A outra, o pedreiro que vivia parado porque tinha um jogo de andaime apenas, ou seja, ele levava a alvenaria até esse trecho, num dos trechos da obra, e no outro, cadê o andaime? Não tinha um segundo jogo de andaime para poder fazer a intercalagem, enquanto a gente grauteava uma, ele faria a outra. Aqui os caminhões de blocos que ficavam, e de diversos outros materiais que ficavam à espera na porta da obra, às vezes por um dia inteiro. Então, quanto que a gente precisa dar ênfase num detalhamento mais forte de projeto? Aqui outros exemplos da mesma obra, né? Às vezes a tecnologia está num caderninho desse aí. Claro que é rudimentar, porque aqui, né, nessas frentes de alvenaria que liberava pele de vidro, que liberava a montagem de elevadores, às vezes era, não, já subimos o material. Aí chegava lá, tinha bloco, meio bloco e argamassa. Isso é um exercício, a gente fazendo no canteiro, para diversos sistemas, não só para de alvenaria. Nesse caso aqui, o de alvenaria, olha o tamanho da lista dos 2, 3 itens que eram subidos, o quanto que ela virava para se ter uma efetiva montagem com kit. Essa foto inferior esquerda aqui, às vezes o problema, numa obra de 340 milhões de reais, era o soldador que não tinha tempo e a hora para soldar um olhal, para colocar esse cabo de aço para que as equipes conseguissem trabalhar. Então, um nível de produtividade precário em diversos momentos numa obra de alto nível tecnológico. E onde, às vezes, coisas simples como esse caderninho aí começavam a fazer a diferença. Aqui, no mesmo evento da Firjan, uma tela aqui do meu amigo Biraci Spinelli, que eu aproveitei, ele mostra aí a diferença de produtividade que a gente pode ter. A gente pode ter aí 120 horas homem por metro quadrado ou até apenas 5 horas homem por metro quadrado consumidos, né? Olha olha o quanto que faz diferença pequenas mudanças. Esse é o enfoque agora, pequenas atuações. Essa era uma obra onde o gráfico azul era uma equipe de elevação de uma alvenaria, de uma obra de concreto armado, nesse caso agora, uma alvenaria de vedação modular. O quanto que nesse quinto gráfico azul aí, olha o tanto que a gente teve de incremento de produtividade em fevereiro de 2016 em relação a janeiro de 2016. Quando a gente vai olhar os motivos, né, aí a gente vê isso aqui. Nos meses de início da obra, a gente não conseguia colocar os pallets de argamassa, de bloco, era esse sufoco que vocês estão vendo, essa cena pesada, literalmente pesada, para colocar o material dentro da cremalheira. Esse pavimento de garagem tinha uma restrição de ter empilhadeira por questão de carga estrutural, e às vezes na foto de baixo, uma simples mexida de uma chapa, né, no fundo da cremalheira, nivelando
para que não tivesse um degrau lá em cima na hora de tirar os pallets da palheteira. Isso tirou completamente um gargalo logístico da obra e fez a produtividade aumentar dessa maneira que vocês estão vendo, de janeiro para fevereiro. Então, às vezes, as respostas estão em coisas simples. E aí depois a gente desenvolveu empilhadeiras elétricas, e evoluiu para uma tentativa, um projeto que ainda está ainda não saiu totalmente do papel, mas até com pallets, com código de barra para pallets, né, um projeto da Macro, que é o chamado Efigênio, Eficiência e Gestão na Industrialização de Obras, né? Ele já, enfim, seria toda a codificação de código de barra, o QR Code, mostrando, através de um sistema, o quanto que aquele pavimento, naquele determinado serviço, está abastecido com a quantidade de material, nem a mais, nem a menos do que o necessário. Esse é um último exemplo, para a gente ir encerrando aqui, antes de abrir para as perguntas da Gabriela. A implantação de mudanças numa empresa recente, agora do interior do Rio. Olha a diferença do nível no mesmo sistema construtivo. A empresa adota a alvenaria estrutural como principal sistema construtivo. E olha a diferença de uma foto de 2017 para 2018, que era a alvenaria estrutural, que era o revestimento, 2017, acreditem, e o que virou em 2019, com toda essa implantação da industrialização. Né? Então, a argamassa de terra virou a Celumassa, que é um fornecedor muito parceiro aqui local, onde ele aproveita 100% da sacaria de papel, tem a logística reversa, volta para o canteiro e 100% daquela sacaria aproveitada na produção de novas argamassas. Então, isso é industrialização, isso é sustentabilidade, isso é modernidade, ou uma argamassa usinada. Né? Olha a organização do canteiro na foto de baixo, era um empreendimento posterior a esse da foto da esquerda de 2018. Né? Com padronização de vãos, com canteiro, com logística estudada, com a central de pistas de laje, enfim, isso fez toda a diferença nessa empresa, né, nesse canteiro. Essas obras de 2018 eram concluídas em torno de 27, 30 meses. Né? Essa de 2019, agora antes da pandemia, com 13 meses, ela estava com 80% da obra já pintando. Então, isso é um trabalho de 18 meses, gente. No médio prazo, em 18 meses, está na nossa mão. A revolução pode acontecer, o investimento nesse sentido. Essa também é a mesma empresa, uma outra atitude de industrialização muito bacana, também essa da esquerda do canteiro anterior, onde, quando a obra ia começar a pintar a fachada, aí que se fazia a infra, né? É muito comum a gente ver isso. Então, escava todo o terreno, acaba com a logística da obra, trava a obra toda, não tem drenagem, uma barreira sem fim, até bota 7 léguas, que há muito tempo que eu não usava, a gente teve que usar nesse canteiro, de tão ruim que era o solo, de tanto barro que dava, uma região muito chuvosa aqui no Rio, que é a região serrana. E no canteiro seguinte, né, uma das grandes atitudes de industrialização não tem nada a ver com o sistema principal, simplesmente com a inversão de etapas, ou seja, a gente fez a infradrenagem do canteiro, né, toda anterior às edificações. Então, olha essa foto aí da inferior direita, o quanto que quando chovia, né, os bueiros já recebiam de água, e isso tornou a logística, a subida de caminhões, de concreto, de todos os outros materiais muito mais fácil. Na foto de cima, uma visão geral do canteiro, né, um projeto de logística de canteiro muito bem desenvolvido e controlado, e muda daqui, e controla, e muda, e replaneja, né, com a central de laje, com o sistema de lajeçada totalmente implantado. Então, muito mais montagem do que moldagem, do que construção artesanal. Aqui, outros exemplos. Algumas implantações de mudança, né? Olha, outro dia eu encontrei essa frase no Código Civil, né? Olha que interessante essa frase. Ao construtor compete dominar a arte de construir. Eu achei fantástica essa frase. Então, obras aqui de grandes empresas aí, na fase de boom imobiliário, nas fotos de cima, era isso aí, ó. Por exemplo, nessa aqui, uma obra de alvenaria estrutural com um projeto extremamente racionalizado, projetista de São Paulo, de renome, e a gente tinha aí uma escada moldada em loco, como é que ela vai conversar com a alvenaria estrutural? A solução, como diz o meu amigo Márcio Faria, assistindo aí,
o pessoal da obra vai compatibilizar na marra, de um jeito ou de outro, é isso que acontece, né? Então, rasgam na horizontal. Aqui, a questão da compatibilidade de um contrapiso zero que existia, na foto do meio superior, com arremates ali, o vão modular, colocava um compensador em cima da porta, enfim, completamente sujeito à patologia. Depois a outra aí, com 360 cozinhas, ou 400, ou 500 cozinhas, dependendo do tamanho da obra, gerando esse tipo de arremate, é outro inimigo que a gente tem que combater diariamente, a ausência de arremate. E aí, atitudes, né, de mudanças de sistemas dentro da obra, escada completamente pré-fabricada, os consoles que a gente mostrou há pouco tempo para não interferir, tirar a redução de interferência falada no estudo da McKinsey, está desdobrada na prática nesses 3 exemplos aí. Console, tira a interferência do concreto armado com alvenaria estrutural. Nas portas, a solução, quando é um contrapiso zero, uma das soluções, né, é aumentar, só colocar um alisar de 10 em cima. Ah, mas é muito caro. Coloca os de 5 do lado e não precisa fazer meia esquadria, amarra de topo, como esse exemplo, e acaba com o problema daquele 1.200 portas sendo arrematadas. QDLs aí, caixinhas de elétrica desenvolvidas específicas para o sistema, ou seja, tandem modulares, aquele gráfico de longo prazo, padronização e modularidade de materiais, tem muito a ver com isso aí, né? Ou seja, dos subsistemas conversarem aí com o sistema principal em termos de modulação. Aqui uma outra obra, né? Ou seja, uma foto da esquerda, um telhado moldado em loco. Então, você tem uma alta velocidade de, por exemplo, numa obra de parede de concreto, faz a obra em uma semana, uma torrezinha de 5 pavimentos, e às vezes pena num telhado, fazendo de maneira artesanal, com a madeira sem tratamento, que vai te dar patologia pós-obra. E aqui o telhado chegando pronto na foto do meio, né? Completamente pré-pronto, né? Telhado com nível de produtividade muito maior, com pinos autoclavado, com 15 anos de garantia, com tratamento anticupim, é trazer a cadeia de valor para o nosso lado. Né? É tirar o serralheiro local, o carpinteiro local, colocar ele na montagem, não é tirar o emprego dele, não, mas não na pré-fabricação, que muitas vezes com ele é feita na obra. Né? E aí outros exemplos também recentes, né? Ou seja, que a gente pode ter aí, a solução de shaft, por exemplo, na foto da esquerda não existe. A solução de shaft foi o quê? Engrossar o revestimento da parede. Né? E na foto da direita, mesclar, né, com o nosso sistema principal, vedações de construção seca, montagens de laje, né, totalmente industrializadas, com grua, com guindaste. Enfim, gente, para ir concluindo, a Gabi já me chamou aqui para as perguntas. O que a gente quer com todo esse movimento de industrialização é enfocar, tem alguns exemplos aqui no planejamento, na logística, na racionalização, com controles mais estruturados, com industrialização e produtividade para reduzir custo, prazo e aumentar desempenho. Então, a engenharia a montante, engenharia de produção civil a montante, ou o Lean Construction, chamem como quiser, né? Ou a racionalização, a industrialização, depende aí de métodos de logística, de organização na produção, é beber mais da água da indústria seriada, da indústria comum, ou do fast food, do McDonald's, beber mais dessa linha de processo. Quem viu aí o filme Fome de Poder no Netflix, se não viram, vejam, sobre a história do McDonald's, focando só na parte técnica, quando os fundadores vão para uma quadra de esporte, sobem na escada e ficam ali estudando o processo que gerou hoje, até hoje, o layout da loja, para não dar interferência, bateção de cabeça entre equipes, né? Então, beber mais dessa água e tentar levando aos poucos. Aí a natureza não dá saltos, não existe grande salto de produtividade da noite para o dia, não existe sistema mágico, focar na gestão e beber dessa água aí levando para nossas obras. Nosso desafio é maior, né? O nosso produto fica e nossa fábrica vai embora, diferente da indústria seriada naquela velha máxima, né? Que é onde o produto vai e a fábrica está sempre no mesmo lugar, sem sol, sem chuva na cabeça. Nosso desafio é bem maior, mas com mudança de atitude, como a gente falou no início, a gente, com certeza, chega lá. E o off-site, cada vez mais, né, com mais produtos pré-prontos, isso é fundamental. Era isso aí que eu tinha
para falar, para a gente abrir o debate agora. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para a Gabriela. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Guilherme, sempre um batalhador nessa área de industrialização, de pequenas mudanças em obra que possam crescer em produtividade, sempre trabalhando com isso. Começou com a alvenaria rural, com a gente lá na BCP, né? Explorei muito o Guilherme como palestrante aqui em Salvador, onde eu moro, né? E aprendi muito com ele também. Bom, a gente tem alguns questionamentos aqui que apareceram no chat, né? Eu vou na ordem, né, o Arnoldo, né, Arnold Wendler, ele disse que depois de mais de 50 anos desenvolvendo alvenaria estrutural, você acha que ainda tem muito a racionalizar ou industrializar nesse sistema? Qual é a sua visão? Será que a alvenaria estrutural já não está pronta na industrialização? Quem que faz a pergunta, Gabi? Wendler. Ao Wendler. Wendler, meu amigo, um abraço. Eu acho que, assim, esse tema de abordagem da palestra. O que tem ainda para crescer, em termos de projeto, de sistemas, eu concordo, ela já está bem madura, né? Ela está num nível de maturidade bem interessante, e o boom imobiliário nos consolidou, né? A gente viu uma diferença grande de 2008, 2009 para hoje, né? Em 2011, 2012, ainda tinha grandes empresas de atuação nacional fazendo alvenaria estrutural sem investir em projetos de produção, né? Hoje, dificilmente a gente vê isso. Então, nesse sentido, eu acho que ela já está bem madura. Mas no sentido de gestão, naquele um dos tópicos lá do relatório da McKinsey atual sobre o improve, o aprimoramento on-site, né? O aprimoramento no canteiro, a logística de canteiro, isso é um tema que ainda tem muito a crescer. Trazer os pré-prontos, né? Hoje a gente está estudando para uma obra, por exemplo, o banheiro pronto, mesclando com a velha e boa alvenaria estrutural. Não tem mais por que a gente fazer shaft em tijolo furado e quebrar depois. Tem que ser em construção seca, o sistema de shaft com alto nível de interferência com instalações. Então, nesse sentido, eu acho que ela ainda tem bastante a crescer. A gente tem uma ferramenta na BCP, que é o do grau de industrialização, né? Uma ferramenta, qualquer regional pode ter acesso aí, onde em 17 telas a gente faz perguntas de sim ou não, onde a gente mede o tanto que a gente está aproveitando dessa laranja chamada alvenaria estrutural ou de qualquer outro sistema. Nessa ferramenta foi desenvolvida especificamente para a alvenaria estrutural. Então, ela era comum, já 10 anos atrás, a gente ter 40%, 50% do que a gente chamou de grau de industrialização daquele determinado sistema. Ou seja, empresas aproveitando pouco esse potencial, normalmente por problemas de interface com outros subsistemas ou por logística. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem a continuar crescendo em paralelo com sistemas de potencial de industrialização maiores aí, como pré-fabricado, painéis, parede de concreto, por aí vai. Bom, tentando seguir a mesma linha, tenho perguntas um pouco mais diferentes, a gente deixa para daqui a pouco, né? A gente tem uma pergunta aqui do Walter, da BCP, né? Que ele pergunta assim, em termos de importância, como você avalia o peso da produtividade desses 3 fatores? Primeiro, cultura. Segundo, ferramentas e metodologia. E terceiro, sistemas construtivos. Qual o peso de cada uma, né, na produtividade, melhoria de produtividade? Cultura, ferramentas e metodologias, sistemas construtivos. Adoção de sistemas construtivos. Olha, Walter, um abraço também para o Valtinho. A cultura ainda é um inimigo forte, mas a gente tem até aquele trabalho, né, de 2009, se não me engano, onde as empresas entenderam, né, em 2006, por exemplo, produtividade não era um fator nem considerado na escolha de um determinado sistema. De 2009 para frente, no auge do boom, ele passou a ser um dos principais, junto com o custo, que ainda sempre vai ser um dos principais e prazo, ele passou a ser um dos fortes sistemas. Então, a cultura ainda é um inimigo forte, né? Mas eu tenho visto mudanças aí importantes, então não daria tanto peso, ou seja, as pessoas estão abrindo, as empresas têm aberto aí estão abertas aí às mudanças, apesar de quando a gente vai para o interior ainda ela é um inimigo, mas isso tem acontecido aos poucos. Metodologia eu acho fundamental em qualquer sistema, né? A história da brincadeira aí do McDonald's, né? Ou seja,
ter muito bem estudado. Era comum a gente estar, mesmo numa grande empresa, num canteiro A, num canteiro B, onde o engenheiro Zé e o mestre João eram os tops da empresa e o canteiro muito melhor do que o outro engenheiro e o outro mestre. Então, essa coisa de investimento em processo, acho que tem que ter um peso forte em metodologia. E o sistema cognitivo vai nessa linha que eu abordei na palestra toda. Né? É fundamental, né, o crescimento dos sistemas, mas sem um investimento. A gente tem um degrau, na minha visão, anterior, principalmente para a grande maioria do setor. As grandes empresas talvez representem uma exceção, porque tem uma estrutura maior, mas a grande maioria do setor, a gente tem um degrau anterior a cumprir em termos de enfoque em planejamento, enfoque em redução de interferências, enfoque em projeto de produção muito forte, mesmo nas grandes, como eu mostrei, aquela obra de milhões, com alto nível tecnológico, cheia de gargalos no dia a dia do canteiro. Esse enfoque, eu acho que é um degrau que a gente tem que cumprir. Então, ou seja, se eu fosse dar um peso maior, seria mais para o método, tanto de gestão quanto de execução, até antes do sistema cognitivo, num primeiro momento. Claro que depois o sistema, né, depois de bem implantado, a coisa cresce muito. Seguindo essa linha, a Érica Mota, também colega da BCP, ela perguntou se você acha que a alvenaria estrutural não pode ser considerada uma inovação. É um sistema antigo, não é algo inovador, mas a depender do nível tecnológico da empresa, ela pode ser incorporada como inovação. Então, inovação é uma coisa depende muito de quem vai adotar o sistema. Pode ser que seja algo inovador para uma empresa e para outra já seja algo ultrapassado. Então, o que você acha dessa afirmação? A alvenaria estrutural pode ser considerada inovação dependendo da empresa que venha adotá-la? Eu tenho um conceito de inovação. Outro dia, vendo o seminário do Roberto de Souza, né, no CTE, no webinar sobre industrialização, ele fez uma brincadeira lá com a turma que estava participando, né, o pessoal da Brasil ao Cubo, do Tec Verde, o pessoal da MRV, sobre parede de concreto, e ele fez uma brincadeira. Para mim, nem parede de concreto mais é inovação. Se já tem é industrialização. Se já tem norma, não é mais industrialização. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, eu só acho que a palavra correta seria inovação. Ou seja, se tem norma, para o país já está consolidado, no caso da alvenaria estrutural, ou até mesmo agora, de 10 anos para cá, tem 10 anos que a gente tem lidado massivamente, por exemplo, com parede de concreto. Agora, para a empresa, o meu conceito de inovação é o seguinte: você viu, a gente mostrou um exemplo aqui ao longo dos slides de uma empresa agora, nos últimos 18 meses, a transformação que foi uma empresa com o mesmo sistema, com o mesmo bloco, a mão de obra também, em geral, tende a ser uma commodity no mercado, né? Claro que o nível de qualificação às vezes pode mudar isso, mas tende a ser, e a transformação que foi em 18 meses, em termos de produtividade, você vê, em termos de prazo, um empreendimento anterior era 27 meses com o mesmo sistema, com a mesma equipe, um empreendimento de 200 unidades apenas. Empreendimento posterior, com 360 unidades, com o mesmo sistema, só com investimento naqueles itens da McKinsey, que a gente fala muito, de layout ótimo, de método, de chassi de projeto, de planejamento de recursos muito mais forte, de introdução de tecnologia pré-pronta, como a laje içada, como o telhado pronto, enfim, só isso aí propiciou uma obra em 80% em 13 meses, na metade do tempo, praticamente. Então, eu acho, sim, que ela representa, e tem muito a ver com a pergunta do Wendler também, né, uma inovação onde ainda não se tem aquele sistema plenamente implantado, ou seja, aproveitando dele todo o caldo da laranja. Então, acho, sim, que pode ser considerado uma inovação. Agora, para o país, claro, já é um sistema consolidado há mais de 30 anos. Bom, a outra pergunta aqui vai nessa linha, né? Foi uma pergunta do Wendler, uma das primeiras, mas eu estava esperando esse gancho aí para a gente colocá-lo, né? Você vê a introdução da grua nos sistemas parede de concreto, que é tradicionalmente o sistema monoportável. Como é que você vê a introdução da grua? A utilização do sistema gangue, né? Que os painéis sobem junto, né? Pode ser uma solução para você não ter a grua num sistema industrializado, né, com nível bom de industrialização. Está cortando, Gabriela, desculpa, repete para mim, por favor, cortou um pouquinho o áudio. A pergunta do Wendler, né, também. Como é que você vê a introdução da grua no sistema parede de concreto, né, que é tradicionalmente um sistema monoportável?
A utilização do sistema gangue, né, dos painéis que sobem juntos, pode ser uma solução? Sim, eu acho que o sistema de parede concreta são formas de alumínio, né, são sistemas, um sistema mais leve, né, não tem tanto peso e volume como, por exemplo, uma obra de alvenaria estrutural. Eu tenho pouco conhecimento no sistema gangue, mas e a grua, eu acho que é sempre bem-vinda no sentido de acelerar a questão vertical, do transporte vertical. Agora, tem que sempre estudar a viabilidade. No sistema de parede concreta é um sistema de investimento maior, no sistema de forma. Mas eu acho que a mecanização é sempre bem-vinda em qualquer sistema. Eu acho que... E sobre o sistema GAM, desculpa, Wender, mas eu não tenho detalhes aí sobre o sistema para te responder. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou fazer como última pergunta para a gente encerrar. Eu peço a todos que não conseguiram ser respondidos, né, se eles podem mandar para você por e-mail e você retornar, né, depois. Mas tem uma pergunta aqui da Cláudia Catá, que ela pergunta: você apresentou os impactos da indústria 4.0 no setor da construção civil. Como o setor está enfrentando o desafio dessa revolução digital? Cláudia, né? Cláudia, é o que a gente tem falado. Eu acho que isso não vai acontecer de uma maneira... Né, a natureza não dá saltos, e nesse sentido também vai vir um impulso muito grande aí, né? Eu tenho certeza que a curva de crescimento nos próximos 20 anos vai ser bem maior em função dessa revolução digital em relação ao que foi nos últimos 20. Né? E o setor, acho que tem enfrentado bem, acho que tem um crescimento do BIM aí muito forte. Primeiro, o BIM não é simplesmente as ferramentas, né? Por exemplo, tem gente que trabalha com BIM sem ter um Revit já há muitos anos, ou seja, é modelar a informação para construir, essa coisa de analisar muito bem as interferências. Os softwares vão fazer melhorar, facilitar isso. A questão da impressão 3D é uma coisa que já está aí, eu acho que para protótipos, eu acho que é uma coisa que já pode ser usada, já vai vir, enfim. Então, eu acho que tem enfrentado bem, e a gente vai ter um salto grande nesse sentido nos próximos anos. Bom, Guilherme, a gente está chegando ao fim, né, já temos mais de uma hora, ainda tenho muitas perguntas, eu vou pedir que o pessoal mande efetivamente para o seu e-mail, né, entre em contato contigo, e assistam, quem quiser, novamente, essa apresentação através do YouTube, né, do Todos pela Construção. Eu coloquei até o link aí no chat, né. Eu queria lhe agradecer estar aqui com a gente hoje, ter aceito o convite do Todos pela Construção. Nesse momento, foi bom estar com o colega Guilherme novamente, né. Então, a pandemia tem isso de bom, a gente fica um tempão sem se ver, e a gente tem a oportunidade de estar juntos aqui na mesma sala, estar se vendo, pessoas tão queridas que estão sempre com a gente aí, que a gente está sempre torcendo, né? Então, eu queria lhe agradecer, deixar você à vontade para se despedir, para a gente encerrar aqui nossa sala. Ok, Gabi, obrigado. Prazer foi meu de rever os amigos aí de longa luta de tanto tempo. Então, deixar essa mensagem, né? É um momento de união, né? Um momento que a gente está olhando aí, fazendo uma reflexão, não só cada um de nós individualmente, mas no setor é um momento aí de reflexão, de poder dar uma parada, né? Tem muita gente que não parou, mas diminuiu de qualquer forma o ritmo. Então é um momento de dar uma parada e ver o que a gente tem errado, onde que a gente pode investir, né? Quais são grandes investimentos, às vezes na fase de planejamento, que chega no local, na hora da obra, aquilo não funciona, ou seja, compatibilizar melhor as equipes de controle com o planejamento que é feito anteriormente, investir realmente... ter essa inconformação é uma característica, né, muito bacana né, eu estou até com uma revista aqui, posso deixá-la como uma mensagem final, né, uma capa de uma Você S.A., em busca de um propósito que encante, né, ou seja, a questão do propósito, né, ou seja, a mesma revista fala aqui no rodapé que empresas que negócios movidos por um objetivo maior, ou seja, nessa inconformação, alcançam um desempenho de até 10 vezes superior àqueles que só preocupam com o lucro dos acionistas, e ainda atraem os melhores talentos. Esse é o mote da capa da revista. Então, esse propósito faz muita diferença, né? Ou seja, olha,
10 vezes, né? Isso é muito forte, a revista mostra uma pesquisa nesse sentido. Ou seja, o quanto que o propósito, além só da questão da margem, de lucro, nos movimenta nesse sentido. Então, a industrialização vai muito passar por isso, e é um convite que eu faço a todos aí para a gente se conformar mais no bom sentido e para introduzindo essas pequenas ações e aos poucos a coisa vai de uma maneira gradativa, passando para sistemas com nível maior de industrialização, os com nível menor vão se juntando a outros sistemas e vão se mantendo ainda muito competitivos, e é esse aí, no mais, obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e até dia 25, que vai ter a outra palestra, né? Sobre a nova alvenaria estrutural. Obrigada, Guilherme. Eu queria agradecer novamente a você, convidar todos para assistir às 11 horas a palestra sobre parede de concreto, a parte de projeto, né? E dizer que esse é um movimento Todos pela Construção. Nós vamos ter 100 cursos online de 60 minutos aproximadamente gratuitos, vão estar lá no link do YouTube, eles são feitos ao vivo, como a nossa aqui, né? E é um movimento liderado pela BCP, pelo SNIC, pela Etos Soluções, pela Construliga e pelo Sebrae. Obrigada a todos pela participação, obrigada, Guilherme, mais uma vez. Obrigado a todos, obrigado, Gabi. Tchau. Tchau.